Luiz. Professor Luiz, manchetes aí de jornais sobre o orçamento da cidade. Agora, antes, falar sobre o orçamento atual, isso aconteceu nos governos anteriores, tipo do governo Mirim, o governo Toninho? A gente teve algumas crises financeiras no governo Mirim, no governo Toninho, mas eu acho que nessa gradação, nesse nível de atual, no primeiro ano de administração, a gente não tem nem 10 meses, e é coisa que já vem sendo anunciada, né? É uma morte anunciada, quer dizer, um colapso financeiro anunciado. A gente já verificou, eu já botei no blog, inclusive, que o governo tinha parado de pagar a dívida do INSS, que é uma dívida que Mirim deixou para o Toninho, Toninho deixou para o Mirim, aí eles vão renegociando, vão pagando umas parcelas, e as parcelas de 200, 300, 400 mil por mês, né? E acaba deixando, quando deixa de pagar, entra no CAL, que é o cadastro de inadimplente do governo federal, e você fica impossibilitado de receber fazer convênio e receber qualquer verba federal enquanto não resolver isso. E dívida com o INSS, a gente continua tendo dívida, parou-se de pagar a dívida renegociada, quer dizer, daqui a pouco a gente vai ter que renegociar de novo, porque ela está acumulando. E o governo, como não mudou a política administrativa, né, a estrutura administrativa, o quadro de funcionalismo, continua com aquela política de empreguismo, de cabo eleitoral, de parentes, de amigos, de toda sorte, né? E você vê o seguinte, o cara emprega um cabo eleitoral, não emprega só ele, emprega a mulher também. Então tem gente, a cidade é pequena, a gente conhece, tá o cara e a mulher empregada. E tem famílias inteiras empregadas. No governo Mirim tinha famílias inteiras. O cara era pai, mãe, filho, neto, era todo mundo empregado. Parece que a prefeitura é uma empresa do prefeito, né? Então ele bota quem ele quiser ali, não está nem aí. Agora, eu calculo que deve ter mais de 500 comissionados, fora os contratados que ainda tem. E o prefeito chegou ao ponto de suspender a chamada dos concursados, que Mirim também adorava carro comissionado, mas quando perdeu a eleição chamou todos os concursados, né? Fez aquela maldade, deixou uma herançazinha de maldade pro prefeito que o tinha derrotado na eleição. E o novo prefeito, o André, que era o prefeito da mudança, resolveu suspender a chamada dos concursados. A gente teve até busca e apreensão na prefeitura de Búzios, porque o Ministério Público em cima, por que não chama os concursados? Por que não chama os concursados entrando na justiça com mandado de segurança? Por quê? Porque o prefeito queria manter a turminha dele, a panelinha, a curriola, essas coisas de cara que já está pensando na reeleição e está metendo os pés pela mão. A cidade está com um rombo e não sou eu que digo isso, não. O vereador Henrique Gomes, na Câmara de Vereadores, na sessão de terça-feira passada, denunciou que há a possibilidade da prefeitura não ter dinheiro para pagar o 13º do funcionalismo público municipal. Então a coisa é grave, a crise é séria e é claro que a gente olha para a Câmara, a gente sabe que cada vereador da base ali deve ter uns 70, 80 carros. Quer dizer, na verdade, eles não fazem nada contra isso, né? Quer dizer, olha só que absurdo, o vereador que tem que fiscalizar, que vê a cidade indo para o buraco, ele não pode fazer nada porque ele está comprometido com os carguinhos dele lá dentro. Se Henrique Gomes falou isso, acredita-se que Henrique Gomes não tem esses cargos, né? Até por ser de oposição, né? Então a gente está aguardando ver o que o prefeito vai fazer. O que ele vai ter que fazer? Vai ter que parar de pagar hora extra, vai ter que parar vai ter que reduzir a folha de pagamento de algum jeito. Não pode demitir o concursado tem estabilidade. Ele vai ter que demitir, vai ter que cortar na própria carne, vai ter que cortar no pessoal dele, nos queridinhos dele, na turminha dele. Agora, professor Luiz, qual o reflexo disso para a população buziana? Essa que é a grande questão. A gente, historicamente, eu vim estudando orçamento desde 97, desde o primeiro governo Mirim. Não existia nem royalties. O primeiro governo Mirim, ele gastava tipo assim, 35%, 40% com a folha de pagamento. Sobrava dinheiro aberto para investir, tinha pouco dinheiro, mas sobrava proporcionalmente, sobrava muito para investimento. Foi aí que ele pôde construir uma série de escolas, construir uma série de equipamentos públicos na cidade, né? Mas depois de um certo tempo, o prefeito Mirim, no segundo
segundo governo já começou a entrar no esqueminha de gastar mais de 50%, perto de 50%. Então, historicamente, sempre sobrava para investimento 7% do nosso orçamento. 7% do nosso orçamento é nada. 7% de 200 milhões dá 14 milhões. Para a Bolsa não é nada de investimento. Você gasta 54% com a folha de pagamento. Mais uma máquina pública, você gasta 93%, está comprometido com isso, sobra 7%. Você não faz nada. Por exemplo, 7% de 200 milhões dá 14. A Rio das Ostras tem 140 milhões de investimento. Por quê? Porque ele não gasta 50% com a folha de pagamento. Eles não... Não só a folha de pagamento, mas os preços absurdos das terceirizações. A gente está gastando 14 milhões com limpeza pública. Imaginou? As empresas que era Locante, Celix, essas empresas ganham uma fortuna com a terceirização. Eu vivo defendendo o seguinte, vão estatizar. Se a gente fizer o nosso lixo aqui, a gente vai fazer pela metade do preço, né? Então, não sobra nada aí. Por isso que a gente não tem nenhum problema estrutural de Búzios resolvido, a gente não tem um hotel-escola, a gente não tem o mercado do produtor rural, a gente não tem um entreposto pesqueiro, a gente não tem o mercado do artesão pronto, a gente não tem política pública de trabalho, a gente não tem um ginásio poliesportivo, a gente não tem um teatro, aquilo que o Chiquinho veio dizendo, a cidade, a cultura é sem teto. A gente... Por quê? Porque os prefeitos torram o dinheiro com a turminha deles. A turminha deles são os amigos empregados, parentes, cargos eleitorais e os amigos das empresas terceirizadas, que normalmente são financiadores de campanha. Búzios ao Vivo, a sua revista de domingo. Estamos conversando com o professor Luiz, blogueiro do IP Búzios. Voltamos já aqui. Búzios ao Vivo na Sucesso FM, a rádio que mais cresce na região dos lagos. Búzios ao Vivo.